Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler apenas um versículo de número 17. Meus irmãos, capítulo 27, versículo 17, disse: Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Podeis sentar. Um casal, eles tinham uma vida bastante abençoada e estavam orando a Deus para que o Senhor concedesse a eles o primeiro filho. E como resultado, a esposa engravidou-se. Veio aquele período que as mulheres sempre fazem, que é o pré-natal, né? E com 3 meses, os médicos descobriram que a criança tinha algumas anomalias. Com 6 meses, após uma visita ao médico, o médico mandou chamar o papai e sentaram no consultório, e o médico olhou para o casal e disse: Olha, a criança que vocês estão esperando, ela tem alguns problemas muito sérios. Não vai ser uma criança que dará alegria a vocês. Esta criança, ela nunca vai chamar você de mamãe e nem você de papai. Ela nunca vai reconhecer o seu rosto, a sua voz. Esta criança, ela terá um defeito de por vida. Eu os chamei aqui para aconselhá-los a tomarem uma decisão de abortar esta criança. O casal entreolharam um para o outro, o desespero estampou no rosto, mas quase que em uníssono, os dois respondeu: de maneira nenhuma abriremos mão do nosso filho. Eu quero falar nesta noite sobre o Filho de Deus e o Filho do Pai. Meus queridos irmãos e amigos, todos nós conhecemos a história desse julgamento. Jesus é sentenciado já pela corte judaica. O Sinédrio determinou que ele deveria morrer. Mas devido ao fato de que Israel está debaixo do Império Romano, eles não podem aplicar a pena capital, a pena da morte. Eles não podem fazer isso. Os romanos não lhes dava a eles esta autoridade ou esta possibilidade. A condenação tinha que vir da voz do governador romano em um tribunal de júri, aonde os seus acusadores se apresentavam e dizia os cargos que pesava sobre aquela vítima. E então o acusado, o réu, tinha a garantia do império que não poderia ser condenado enquanto não apresentasse a sua defesa. E após o réu fazer a sua defesa, então o governador ponderava sobre as acusações e sobre
a defesa que fora realizada. E segundo o maior convencimento que o governador tivesse, então ele decidia. Inocentava era a primeira possibilidade. Castigava com chicotadas era a segunda possibilidade. A morte com um flagelo ou com uma espada era a terceira possibilidade. Ou então uma morte mais cruel e cruenta que alguém poderia receber. A morte de cruz era a possibilidade final. E ali naquele tribunal está Jesus, já sentenciado pelo Sinédrio. Ali está o Filho de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é o dom dos homens. E o versículo 14 ele disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali está o Filho de Deus, aquele que, como disse o próprio Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem, a expressão exata da divindade, o primogênito de toda a criação. Ele é a rosa de Sarol, o lírio dos vales, o desejado das nações. Ele é o príncipe da paz, o conselheiro mor. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Filho de Deus. Mateus capítulo de número 16, em Cesareia, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem o povo, quem sou? E um deles responde: alguns estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é João Batista. E ele então vira para eles: e vocês? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. O Filho de Deus. Que destino para o Filho de Deus. Agora encontramos o Filho de Deus diante de um tribunal, aquele que nunca fez mal, aquele que nunca em sua boca achou dolo, não havia mancha na sua conduta. Ele disse: quem me convence de pecado? Aquele que sem pecado, sem cometer pecado, aquele que não foi participante do pecado da raça humana, ele está aí. Como o próprio João Batista havia dito: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus. Aí está ele. Quem é ele? É Jesus. O próprio Pai disse a ele no dia do batismo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Pai disse no alto daquele monte Tabor: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O próprio Pai havia dito a ele em um dos seus sermões, quando Jesus disse: Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. E uma voz de trovão rasgou o universo, dizendo: eu glorifiquei e o tenho glorificado. E todos disseram: foi um trovão. Outros disseram: foi um anjo. E ele disse: essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. O Filho de Deus. E naquele julgamento ali,
diante de Pilatos, Pilatos se maravilha ao ver a serenidade de Jesus, ao ver a posição de Jesus, e olha para ele e disse: não sabe você que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te sentenciar? Jesus é fantástico. Ele disse: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do alto não lhe fora conferido. O que você está fazendo é os céus que permitiu. O que você está fazendo é o meu Pai que te deu essa autoridade. Faça. Pilatos, por 2 ou 3 vezes, ele disse à multidão: eu não vejo nenhum mal neste homem, eu não vejo nenhum crime nele. E então os sacerdotes começaram a gesticular sobre o que ele tinha feito. E enquanto Pilatos está aí no tribunal, maravilhado com Jesus, chega um recado da sua esposa que disse: olha, não te metas com esse justo, porque eu tive um sonho esta noite e padeci como nunca. Ele tinha tudo a favor para dizer: Jesus, vai para a tua casa, você não merece o que eles estão pedindo para você. Mas a multidão está aí compacta, gritando. E era a Páscoa judaica. Às 6 da tarde daquele dia começava a Páscoa. E então os judeus sabiam que durante a Páscoa havia a benevolência do governador, que apresentava alguns criminosos e usava de misericórdia, libertando um. Ao lembrar disso, eles disseram: faça de costume como você sempre fez. Faça de costume como você sempre realizou durante a Páscoa. Solte um dos condenados, dos criminais que estão aí encarcerados. E então se apresenta um criminoso famoso. Ele não era somente criminoso, ele era um criminoso famoso. E então ele faz essa pergunta: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Querem que eu solte o Filho de Deus? Ou querem que eu solte o Filho do Pai? Porque Barrabás, Bar, filho, Abas, pai. Quem que vocês querem que eu solte? O Filho de Deus ou o Filho do Pai? Qual deles? Notou como o Pai não desistiu da gente? Jesus, o Filho de Deus, representava os céus. Barrabás representava a humanidade. Era o Filho de Deus, vindo para trocar de lugar com o Filho do Pai, com o Filho da humanidade. Era o Barrabás, que havia cometido todo tipo de erros, cometido todo tipo de pecado, e que merecia uma sentença, e a sentença, ao ser pronunciada sobre a vida de Barrabás, seria justa. Mas o Pai não desistiu dele, como o Pai não desistiu de nós. O que é que está acontecendo ali? Ali nada mais era do que o Filho de Deus que veio buscar o Filho do Pai. Era o Filho de Deus
Como ele mesmo tinha dito em 19 de Lucas, versículo 10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Se havia perdido. Era o filho do pai que se havia perdido. Era a raça humana que se havia perdido. Mas o Filho de Deus vem para buscar o Filho do Pai. O Filho de Deus veio para buscar você que é filho do Pai. Levante a sua mão bem alto e adore a Ele. Ali era o Filho de Deus que veio para morrer em favor do Filho do Pai. Deus está solucionando um problema que ele tinha no seu interior. E dizer para você que Deus tem problema parece até uma incógnita, mas ele tinha um problema. Os céus nunca mais foi céus desde o dia que o homem transgrediu no jardim do Getsêmani. Desde o dia que o homem transgrediu no jardim do Éden, os céus não foi mais. A tristeza, o desarranjo tomou conta de grande parte do universo e até mesmo do próprio céus. Agora é a oportunidade de restauração. O Filho de Deus veio morrer pelo Filho do Pai. E como é que aconteceu isso? Me permite aqui ilustrar. Vem cá, Jairo. Vem cá. Quem quer ser o Barrabás aí, levanta a mão. É? Tá certo. Nós temos aqui, na minha esquerda, pesando 69 quilos, peso pena, com o cinturão de bronze, o Barrabás. Na minha direita, com 96 quilos e 8 gramas, o Filho de Deus. O que foi que aconteceu lá naquele tribunal? Quem era o condenado ali? Quem deveria morrer naquela tarde, naquela manhã, crucificado? Seria 3 ladrões naquela cruz. Mas quem deveria? Barrabás. E o que aconteceu? Foi isso. Foi isso que aconteceu naquele ato. Naquele momento, o Barrabás tomou o lugar do Filho de Deus. E o Filho de Deus toma o lugar do Filho do Pai. O Barrabás não poderia morrer. Se Barrabás morresse, estava tudo acabado, estava tudo encerrado. Não havia esperança, não havia coisa mais a ser feito. Todos os planos dos céus tinham fracassado. Todos os ideais de Deus tinham terminado. Mas naquela hora, o Filho de Deus olhou para Barrabás e disse: este lugar aí é meu. E ele toma o lugar. Ele toma o lugar de Barrabás naquele tribunal. Foi isso. Foi isto que aconteceu. O Filho de Deus veio tomar o lugar de morte do Filho do Pai. Foi isso que aconteceu ali. A morte era para Barrabás, mas Barrabás é o Filho do Pai. E assim como um pai não desiste, como é o caso que contei aos senhores dos pais que tinham um filho deformado. Barrabás era deformado, você era deformado, eu, todos nós. Não só deformações físicas, mas também deformações espirituais. Estávamos deformados. E quem sabe até um anjo menos desavisado disse: desiste. Olhou para Deus e disse: desiste. O pai disse: não, eu não desisto.
O que? O senhor vai trocar Jesus por Barrabás? Ele disse: eu vou. O teu filho unigênito e eterno? Sim, eu vou. Por que que Barrabás não poderia morrer? Porque se Barrabás morresse, haveria a conclusão da história e a grande derrota da vontade e determinação de Deus. Mas Deus não perde batalha, Ele confunde os sábios, pegam todos na loucura e mostra o seu grande amor. Ele faz isto. Barrabás não podia morrer, porque se Barrabás morresse, nós não estávamos aqui. Barrabás não poderia morrer, porque se Barrabás morresse, não haveria uma porta nos céus aberta, conhecida como porta da salvação. Se Barrabás morresse, não haveria perdão. Se Barrabás morresse, não haveria de maneira alguma cura divina. Se Barrabás morresse, não haveria dons espirituais e nem batismo no Espírito Santo. Se Barrabás morresse, eu e você não estaríamos nesse lugar celebrando o nome de Jesus. Era Jesus que deveria morrer. E então o Filho de Deus salva o Filho do Pai. O Filho de Deus disse: eu vim, este é o meu objetivo de vir aqui. Jesus não tinha outro objetivo a vir aqui na terra. O objetivo único dele era cumprir a vontade do Pai. E qual era esta vontade do Pai? Era morrer pelos filhos do Pai. Era morrer por eles, morrer por nós. Este era o objetivo. Não havia outro objetivo, era somente este. E quando o Filho de Deus morre pelo Filho do Pai, aquele grito do alto do Calvário não é o preenchimento de oratória. Ali está o centurião, ao pé da cruz. Um homem que estava acostumado com esta lida da morte. Quantos soldados ele não tinha matado no campo de batalha? Quantos deles ele não tinha visto morrerem? E naquela manhã foi dado a ele a missão de execução de 3, que segundo a lei romana eram malfeitores. E ele está em pé, olhando para os crucificados. E ele nota que aquele que está na cruz do meio dá um brado. Um brado diferente. Ele não está morrendo como morrem os outros, reclamando, maldizendo, estribuchando-se. Não. Ele dá um grito de vitória, um grito de conquista, um grito de consumação. É a última voz que ele vai bradar naquela cruz. E ele está pendurado, tendo dificuldade para respirar, sentindo câimbras nas suas mãos, pernas, pé, seu pulmão que já está enchendo d'água, seu coração que está batendo a 1000, a dor que é insuportável. Chegou a hora, o relógio bateu 3 da tarde, era a hora que o segundo cordeiro era oferecido no templo. Às 3 da tarde, quando os ponteiros passaram, ele reuniu a força e gritou como um verdadeiro campeão: está consumado. Não morreu como um moribundo, não morreu como um desprezível, não morreu como alguém vencido e derrotado,
uma missão. Está consumado. Você pode imaginar a expectativa que estava formada nos céus. Os anjos, os arcanjos, a cena da cruz está diante deles, a eternidade toda ali. O coral de anjos que cantam Santo, Santo, Santo silenciaram. Todos estão observando, todos estão observando os momentos mais dramáticos e tremendos do Filho de Deus. Todos estão olhando em direção àquela situação. E quando Jesus arrebenta, gritando: está consumado, os anjos começaram a cantar nos céus: está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado. A terra estremeceu, as pedras partiram-se, sepulcros abriram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que que Barrabás não poderia morrer? Porque se Barrabás morresse, não havia o terceiro dia. Não haveria o terceiro dia. Por isso que Barrabás não poderia morrer. Quem tinha que morrer era o Filho de Deus e não o filho do Pai. E parece que o Pai tem um amor maior pelos pequenos. Ele disse: aquele que é exaltado é humilhado, mas quem humilha é exaltado. Se você vai para a Bíblia Sagrada, dois filhos de José, um por nome de Manassés e outro por nome de Efraim, quando é trazido diante de Jacó para ser abençoado, ele encruza as mãos e coloca a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés, mostrando que o filho menor estava sendo privilegiado. Quando a mãe de Jacó, ainda grávida, havia uma guerra no seu ventre e ela vai consultar a Deus, e Deus disse: o menor governará sobre o maior. Parece que Deus tem prazer em prestigiar o menor. Na casa de Jessé, quando ali vai Samuel com um chifre de azeite para ungir um dos seus filhos, todos os grandes estão ali, mas o menor, ele perguntou: acabaram os seus filhos? Ele disse: ainda falta um, o menor está lá no campo, traga-o depressa. E quando aquele menino pisa o limiar da porta, naquele momento o Espírito Santo disse: levanta, unge, porque é esse, ele gosta do menor, ele gosta do menor. Então é por isso que ele veio, para salvar o menor. Quem é o menor? É Barrabás, é o filho do Pai. É por isso que você está aqui, porque Deus gosta de você. Deus gosta de você, Deus gosta de você, Deus gosta de você, Deus gosta de você. O menor. Charabagama namashori andarabagai. Ebashori kamanai. Os discípulos sempre discutiam para saber quem era o maior. E ninguém queria ser o menor. A sociedade sempre privilegia os maiorais, os maiores. Deus olha para os menores, para os desprezados. Alegrai-vos, pequeno rebanho, porque o Pai se agradou em dar a vocês o reino. Ele não foi buscar Herodes e não foi buscar Pilatos. Ele foi à beira da Galileia, os pescadores, gente menores. Depois da sua ressurreição, ele não se apresentou em esplendor diante dos maiorais.
Não. Os menores. Caminho de Emaús. Emaús, a aldeia dos desprezados. Lá vai dois, caminhando, conversando. Um viajante logo se aproximou. O que vocês vêm discutindo pelo caminho? O que vocês vêm falando? Você porventura é um forasteiro, não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, de Jesus Cristo, o profeta de Nazaré. Aquele que andou fazendo as coisas boas, curando, libertando. Ele disse, ó tardos e nécios, para entender a vontade de Deus. E chega na encruzilhada, ele faz menção que vai para o outro lado. E os dois menores dizem, fica conosco, já se faz tarde, fica conosco. E entra na casa, e sabe o que eles oferecem como refeição? É o pão de cevada, o pão que dava para os animais, o pão que comia os pobres, o pão que aqueles que recebiam eram pessoas de classe social baixa. Mas ele tomou aquele pão de cevada, e tendo partido, e quando partiu, os olhos dos menores abriu, e disse, é ele. Oh, macanta rabachuri andará. Demanai shuribakama namassa. Aleluia. E a missão do Filho de Deus, o Filho maior, não terminou com a ressurreição. A missão do Filho de Deus, o maior, para com o Filho do Pai, o menor, continua. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Eu estou convosco todos os dias. O teu irmão maior está com você. O teu irmão maior que te ama está com você. Todos os dias. Quem sabe o mês que terminou não foi tão bom, mas escute, Ele esteve com você todos os dias. Ou você pensa que Ele só está conosco na primavera? Não, Ele está também no outono, quando as folhas caem, quando as árvores secam. Ele está conosco nos dias cinzentos, quando não há sol, no inverno causticante, que você treme, Ele está contigo. No verão que está encalorado, como uma fornalha de provação, Ele disse, eu estou contigo todos os dias, em todas as estações, em todos os meses, em todos os dias da semana. Não importa o que aconteceu, Ele esteve com você, o teu irmão maior, o Filho de Deus. Pastor, e este mês? Estou tranquilo. Se existe um cara que está tranquilo para o mês de abril, sou eu. Despreocupado. O rio pode mudar o seu curso. As águas podem começar a correr para cima. Estou nem aí. Meu irmão maior está comigo. Está comigo, está do meu lado. E não somente do meu lado, está dentro de mim. Por isso, para mim o viver é viver com meu irmão maior, o Filho de Deus, que morreu pelo Filho do Pai. E eu só posso chamar Deus de Pai por causa dele. Por causa dele. Tira Jesus de mim e eu já não posso chamar Deus de Pai.
Tira Jesus de mim e eu já não tenho mais comunhão com o Pai. Tira Jesus de mim e todas as minhas esperanças se acabam, se findam. Tira Jesus de mim e a minha vida vira um deserto. Mas com Jesus em mim, com Jesus comigo, dentro de mim, eu posso falar: Abba, Pai, meu papai, meu paizinho. Eu posso dizer: Pai, estou com saudade dos céus. Pai, vou cantar no coral celestial. Pai, vou andar pelas ruas de ouro. Pai, vou correr com os anjos. Vou saltar por aqueles pastos verdejantes. Pai, Tu és o meu Pai. E lá no fundo da alma, escuta aquela voz que disse manso e suave: Tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Quando todos desistiram de você, Ele não desistiu. Quando aconselharam até colocar um ponto final na sua vida, Ele não aceitou esse conselho. Quando armaram para a sua vida uma arapuca grande e você estava para cair, Ele não deixou que você caísse. O inimigo armou o seu laço à beira do caminho e disse: é para o teu pé. Mas Deus passou na frente e derrubou a armadilha, confundiu o inimigo, deixou ele atrapalhado, que até agora ele está dando com a cabeça no poste, não sabe nem para onde vai, porque o teu Pai não abandona. Pai não abandona filho. Pai não abandona filho. Não abre mão do filho, não abandona o filho, não deixa o filho, não dá as costas para o filho. Ao contrário, o Pai disse: filho meu, eu estou aqui. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Só meu. Só meu. Oh, minha alma te louva, Senhor. Só meu. Só meu, só meu. Aleluia. Aleluia. Você é o filho do Pai. Aí você olha para mim e diz: mas e para nós mulheres? Deus não trata em gênero sexual quando fala de humanidade. Você também é filho do Pai. Somos filho do Pai. Somos filho do Pai. Oh, aleluia. E o Pai te ama. Como te ama Deus. Como Deus te ama. E todas as vezes que você for colocar em tela de questionamento o amor de Deus, lembra da história do casal que ia ter um filho que nunca ia dizer o nome deles. Aquele casal nunca ia ver um sorriso nos lábios daquele filho. Aquele casal nunca iria receber um presente no dia das mães, no dia dos pais. Aquele casal nunca teria a felicidade de ir à porta de um colégio para deixar o seu filho com aquela mochila nas costas e o filho olhando e dizendo: tchau, papai. Aquele casal ia viver por aquele filho, não ia receber um carinho, não ia receber um abraço. O casal não saberia o que era o abraço de um filho. Então o médico disse:
aborta. O casal disse: eu não desisto do filho. Disseram para Deus: aborta esse, aborta aquele. O pai disse: pai que é pai, não desiste de filho. Não desiste. Ele não desiste. Esse é o teu pai. Ele te ama. O Filho de Deus e o Filho do Pai. E eu quero te dizer uma palavra nesta noite. Deus te ama. Se pode medir em quantidade, eu vou tentar medir. Deus te ama mais do que ama o próprio Jesus. Deus te ama mais do que o amor que Ele devota para Jesus. E foi o próprio Jesus quem disse: de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. Que tal você olhar aí para o seu irmão que está ao seu lado e dizer: ô filho do Pai, o Pai te ama. Olha nos olhos dele. Diga: ô filho do Pai, o Pai te ama. Não é o filho da mãe, não, é o filho do Pai. O Pai te ama. O Pai te ama. O Pai te ama.